Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o dua como a essência da oração. Muitas vezes nós sentimos que estamos cumprindo com nossas obrigações religiosas, estamos cumprindo nossas 5 orações diárias, o jejum, entre outros atos de adoração. Mas ainda não nos sentimos próximos a Allah como gostaríamos. Isso nos faz desejar aquele sentimento especial de ter aquela aproximação com Allah subhanahu wa ta'ala. E na maioria das vezes, quando isso acontece, nós percebemos que é porque estamos carentes de uma área importante da adoração a Allah, que é o dua, a súplica. A súplica ela pode ser facilmente esquecida, porque ela não é um requisito fixo, como um salá, né, como uma oração diária. Ela não tem um requisito fixo que nós devemos fazer súplicas em determinado momento. Mas isso não torna ela menos importante, né? Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o dua, a súplica, é a essência da adoração. Ou seja, isso significa que o verdadeiro coração da nossa adoração está no dua, está na súplica. E fazer dua, ele é um ato extremamente importante da adoração. Porque quando nós fazemos o dua, fazemos a súplica, Allah nos deu uma linha direta para falar diretamente com Ele. Literalmente sempre que quisermos. Então, pensem na misericórdia e na generosidade de Allah subhanahu wa ta'ala ao conceder a servos tão fracos e tão insignificantes como nós, os seres humanos, o poder de ter essa ligação direta com o nosso Criador. Então, é nessa linha direta que nós deveríamos sempre recorrer com as nossas necessidades, com as nossas preocupações, porque quem poderia, além de Allah subhanahu wa ta'ala, resolver todos os nossos problemas num piscar de olhos, né? Allah subhanahu wa ta'ala não só tem o poder de fazer isso por nós, como ama fazer isso por nós. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith, verdadeiramente o vosso Senhor é generoso e tímido. Se seu servo levanta suas mãos para ele em súplica, ele fica tímido em devolvê-las vazias. Ou seja, quando nós levantamos nossas mãos e suplicamos a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala não permite que nossas mãos se abaixem sem que tenha nos dado algo em troca, sem ter respondido o nosso dua e nos dado recompensa por isso. Então, a súplica ela é extremamente importante. E ela, como nós falamos, não tem um momento específico, mas ela deve estar constante nos nossos dias, nos nossos momentos. Para algumas pessoas, fazer a súplica às vezes é um pouco difícil, porque elas não estão acostumadas a se abrirem emocionalmente. E o dua, ele desafia a nossa capacidade de sermos vulneráveis, porque é um reflexo do quanto nós confiamos em Allah. Se alguém tem dificuldade em se abrir com Allah, ele deve garantir que a sua súplica seja feita num lugar privado, onde ele não será visto, onde ele não será ouvido ou interrompido. Então, achar um cantinho para que nós possamos ter essa ligação com Allah e poder se abrir com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, embora o dua, a súplica, seja geralmente feita e até recomendada após as orações, ela pode ser feita em qualquer lugar e em qualquer momento. E ao longo do Alcorão, nós vemos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona pessoas que fazem súplicas, só que sem sinceridade. E essas pessoas não são genuínas no seu relacionamento com Allah. Elas tendem a invocar a Allah somente quando os tempos são difíceis. Mas quando as coisas melhoram, elas esquecem completamente do fato de que Allah foi quem ajudou elas. E infelizmente isso não é um fenômeno incomum. Então, nós não devemos ser como essas pessoas. E a melhor maneira de evitar isso é ser consciente, né, e consistente na súplica a Allah subhanahu wa ta'ala, tanto nos bons momentos como nos maus momentos. Porque nós necessitamos de Allah a todo tempo, não somente diante das dificuldades.
Então, o duá deve ser um hábito diário, né? Assim como nossos outros atos de adoração. Então, é algo que nós devemos nos acostumarmos a fazer. Esteja a vida indo bem ou não. E esse é um sinal claro das nossas intenções honestas como adoradores de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele essencialmente mostra Allah, o servo mostra Allah a sua confiança nele. E essa confiança não depende somente das circunstâncias da vida, é a todo momento. Então, uma das coisas mais bonitas ao pensar sobre o duá, sobre a súplica, é que é um segredo entre nós e Allah. A súplica, além de ser uma ligação entre nós e Allah, uma ligação direta, ela é um segredo entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala. Só Allah sabe o que eu estou sussurrando a Ele. Só Allah sabe o que eu estou pedindo a Ele dentro do meu coração. E para Ele eu posso me abrir sobre todos os meus sentimentos mais profundos, sobre todos os meus arrependimentos, sobre todas as minhas esperanças. Porque eu sei que eu estou compartilhando tudo isso com o melhor confidente. Com qualquer outra pessoa, nós nos preocupamos se essa pessoa pode usar essa fraqueza ou essa vulnerabilidade nossa contra nós. Se essa pessoa pode nos trair de alguma maneira, ou se essa pessoa pode ter uma opinião pior sobre nós depois de descobrir certas coisas. Mas com Allah, né, quando se trata de compartilhar coisas com Allah, nós sabemos que Ele sempre se importará conosco e que Ele nunca vai usar nossas fraquezas contra nós. Allah subhanahu wa ta'ala é quem apaga nossos pecados assim que nós pedimos perdão sinceramente. E Ele também concede todos os nossos desejos da maneira que é melhor para nós, de acordo com o seu conhecimento e com a sua sabedoria. E isso mostra a sua misericórdia, porque Ele não só atende a nossa súplica como nós queremos, Ele atende como Ele sabe que é melhor para nós. Por isso que a súplica é atendida da maneira que Allah sabe que é o melhor para nós. Então, muitas vezes nós ficamos tão sobrecarregados com os problemas da vida, né, que até os menores problemas se tornam grandes para nós. E o duá, ele ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Nós vemos o que é mais importante. E quando nós fazemos duá, nós lembramos que há outras pessoas em situações muito mais difíceis. E isso também nos incentiva a suplicar por essas pessoas. E essa maneira mais fácil de lembrar disso, quando nós estamos em dificuldade e vamos suplicar a Allah, lembramos que tem pessoas que estão em dificuldades muito piores e nós suplicamos por elas também. E o duá também nos lembra que mesmo que a nossa situação pareça impossível de superar, na verdade tudo está sob controle, porque Allah subhanahu wa ta'ala é quem está no comando e é a Ele que nós pedimos ajuda. Então, como eu posso perder a esperança de que as coisas vão dar certo se o mais capaz de tudo, o Criador de tudo que existe, está do nosso lado? Então, mesmo que nós tenhamos falhado com relação ao duá, com relação à súplica, nunca é tarde para nós melhorarmos nessa área de adoração. Allah subhanahu wa ta'ala está esperando que nós voltemos e clamemos a Ele. Allah subhanahu wa ta'ala sempre está esperando a nossa súplica. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem não suplica a Allah, ele se zangará com essa pessoa. Ou seja, quando a pessoa se afasta do duá, Allah subhanahu wa ta'ala fica bravo com essa pessoa. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ama que a pessoa mostre a sua humildade perante Ele e suplique a Ele. Então, hoje é um dia tão bom como qualquer outro dia para nós começarmos a trabalhar o nosso relacionamento com Allah subhanahu wa ta'ala, e a súplica é uma ótima maneira de nós fazermos isso. Então, nós devemos lembrar do poder do duá. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, fazendo uma promessa: e o vosso Senhor disse: invocai-me que vos atenderei. Em verdade, aqueles que se ensoberbecerem de me adorarem entrarão humilhados no inferno. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala ainda é mais enfático. Ele diz: quando meus servos te perguntarem por mim, estou próximo e ouvirei o rogo do suplicante quanto a mim dirigir. Que atendam o meu apelo e que creiam em mim, a fim de que se encaminhem. Sobre esse último versículo, vejam que esse versículo ele foi revelado logo após os versículos que falam sobre o Ramadã, da Surah Al-Baqarah, né? E ele faz uma ligação entre o Ramadã com o duá. E ao mesmo tempo, o duá não tem necessidade que seja somente no Ramadã.
Mas o Ramadã é um momento no qual as pessoas mais se aproximam de Allah e a súplica é a melhor maneira de se aproximar de Allah. E também, vejam que no versículo, os servos de Allah perguntaram ao profeta sobre Allah, né? E em vez de pedir que o profeta respondesse, Allah respondeu ele mesmo: estou perto. Isso mostra o quanto é precioso o dua para Allah subhanahu wa ta'ala. Eu estou próximo e ouvirei o rogo do suplicante quando a mim dirigir. É uma ligação diretamente entre nós e Allah. Nem mesmo o profeta está entre nós e Allah. Nem mesmo os sábios, nem mesmo os virtuosos. A nossa ligação é diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. E o mais interessante é que Allah começou o versículo dizendo: quando os meus servos te perguntarem por mim. Como se dissesse que, como seres humanos, nós iremos suplicar a Allah. Será que Allah vai responder a nossa súplica? Então Allah já respondeu que Ele responderá. E ouvirei o rogo do suplicante quando a mim se dirigir. Então Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que vai responder a nossa súplica. Ele nunca renega a sua promessa. E uma das dificuldades que nós temos é de entender a natureza dessa resposta. Allah prometer uma resposta não significa necessariamente que nós vamos obter o que queremos aqui e agora. Né? Allah subhanahu wa ta'ala responde de maneiras diferentes, como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não há muçulmano que invoque a Allah com palavras nas quais não haja pecado ou rompimento de laços familiares, sem que Allah lhe dê uma de três coisas. Ou ele responderá a sua oração em breve, ou ele a armazenará para ele na outra vida, ou removerá algo ruim dele que seja equivalente ao que ele está pedindo. Então, ou Allah subhanahu wa ta'ala atende a nossa súplica exatamente como nós queremos, ou então Allah armazena a recompensa dessa súplica para nós na outra vida, já que Ele sabe que se atender essa súplica nessa vida de repente seja maléfico para nós, então Ele vai nos dar uma recompensa na outra vida em troca disso, ou Ele removerá algo ruim que possa acontecer na vida dessa pessoa no futuro e, através desse dua, essa coisa ruim vai ser removida do caminho dele, vai ser protegido dessa coisa ruim. Então, como nós falamos, essas são as maneiras que Allah responde o nosso dua. Nos dá o que queremos agora, dá o que nós queremos no momento que Allah acha que é apropriado, remove algo maligno do nosso futuro ou armazena para nós na outra vida. Então Ele responde de uma maneira que é melhor para nós. Né? Assim como nós, um pequeno exemplo, claro que nunca se compara ao Criador, nós quando temos nossos filhos, nós somente damos a eles aquilo que é bom para eles. Nós muitas vezes negamos coisas aos nossos filhos, né, porque nós sabemos que vai ser prejudicial para ele. Mas ele acha que é bom para ele. Né? Mas nós, como sabemos que é prejudicial, nós proibimos nossos filhos dessas coisas. Da mesma maneira, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele sabe, tem a sabedoria, Ele é o conhecedor, onisciente. Então, quando nós pedimos a Ele, Ele nos dá algo que é benéfico a nós. Ele não recusa o nosso pedido. Ele redireciona o nosso pedido. Redireciona a nossa súplica. Nos dá algo que é melhor que ela. Então, vejam, por exemplo, que um exemplo do Corão. Né? O profeta Ibrahim e o profeta Ismail, eles construíram a Kaaba, né, em Meca. E eles, ao construírem a Kaaba, a casa de Allah, o local de adoração para a humanidade, eles pediram para Allah que aceitasse as suas súplicas. E depois disso eles fizeram um dua que fosse enviado um profeta no futuro, que fosse enviado um profeta para aquele local e que orientasse as pessoas. Imagina, o profeta Ibrahim e Ismail fizeram uma súplica para que um profeta fosse enviado para aquelas gerações. E esse dua, imagina, dois grandes profetas, após completarem uma das maiores tarefas da história, né, ao construírem a Kaaba. Então, é suficiente dizer que esse dua tem muito poder. E vejam que o profeta, a súplica deles foi atendida quando?
cerca de 6.000 anos depois, através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi enviado para Meca. Quando Allah enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para aquela nação. Então vejam que o que eles queriam foi atendido por Allah subhanahu wa ta'ala no momento que Allah sabia que aquilo seria benéfico. Então, se nós estamos fazendo dua e vemos que não temos uma resposta imediata, não devemos nos preocupar. Allah nos prometeu uma resposta, desde que nós não percamos a nossa confiança nele. Allah vai nos atender da maneira que ele sabe que é correta e que sabe que é benéfica para nós. O profeta sallallahu alaihi wasallam também disse num hadith: o dua de qualquer um de vós é respondido, desde que ele não seja precipitado em buscar uma resposta e não diga: eu orei, mas não tive resposta. Então, Allah subhanahu wa ta'ala vai atender nossa súplica desde que nós não fiquemos apressados e não fiquemos dizendo: eu fiz dua, mas não fui atendido. Isso anula nosso dua. Essa falta de confiança anula nosso dua. Então, algumas dicas no momento de fazer dua. Como nós devemos fazer o dua? O certo é que nós iniciemos o nosso dua louvando Allah e enviando saudações ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa é a melhor maneira de fazermos o dua, e nós aprendemos isso inclusive na Surat al-Fatiha, né? No capítulo da abertura, né? Quando nós falamos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Antes de nós suplicarmos, veio toda uma louvação a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos ensina na Surat al-Fatiha como suplicar a Allah. Então, louvando a Allah e logo enviando saudações ao nosso profeta. Outra maneira importante no dua é sermos gratos por todas as vezes anteriores que Allah respondeu às nossas súplicas. Porque Ele sempre respondeu. Mesmo que tenha respondido de uma forma diferente do que nós queríamos. Outro ponto importante é ser humilde nessa busca. Ter confiança e ser humilde na nossa adoração a Allah. Outro ponto é entender que nós estamos pedindo ao dono de tudo que existe. Então, devemos pedir todos os nossos desejos. Não temos por que sermos tímidos ao suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Levante suas mãos para Ele. Ao suplicar, levante as mãos. Essa é a sunnah. Fazer os dua nos melhores momentos. Né? Então, nós vamos falar disso mais adiante. Quais são os melhores momentos para fazer o dua? Logo falaremos disso. Peça perdão pelos pecados que foram cometidos. Pedir perdão abre as portas do dua. Pedir repetidamente aquilo que nós queremos, sabendo que Allah ama o som do nosso dua. Então, repetir insistentemente no dua. Não significa que nós devemos fazer o dua uma vez e deu. Não, repetir incansavelmente o dua. E por último, nunca desista. Independente do que o Shaitan lhe diga, continue sempre confiante. Nunca desista do teu dua. Então, existem algumas condições para que o dua seja aceito. Né? Algumas condições que é importante que a pessoa faça para que a súplica seja atendida. A primeira e mais importante de todas é que nós não devemos invocar a ninguém exceto Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: se você pedir, então peça a Allah. E se você procurar ajuda, então procure a ajuda de Allah. Então, o tawhid puro, o monoteísmo puro, nós suplicamos somente a Allah. Não buscamos intermediários junto a Allah. Não suplicamos a profetas, não suplicamos a virtuosos, não suplicamos a ninguém a não ser a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: sabei que as mesquitas são as casas de Allah, não invoqueis, pois, ninguém juntamente com Allah. Essa é a condição mais importante do dua, sem a qual nenhum dua será aceito e nenhuma boa ação será realizada. Então, não existe intermediários entre nós e Allah. A súplica é uma ligação direta do servo com Allah. Segundo ponto é buscar a aproximação de Allah através das maneiras prescritas na Sharia. Isso significa que seguir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para fazer a súplica. Quando nós olhamos as súplicas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós vemos que elas são
muito genéricas. Elas englobam muitas coisas ao mesmo tempo. Então, buscarmos essas súplicas também. Outro ponto que nós falamos é evitar uma resposta rápida, né? Nós não queremos ficar exigindo que Allah nos dê uma resposta rápida. Nós sabemos que isso pode afetar, inclusive, impedir a aceitação do duá. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: um de vós pode receber uma resposta desde que não seja precipitado e desde que não diga eu fiz duá, mas não obtive resposta. Então, a pessoa não deve fazer o duá e ficar achando que Allah não vai atender minha súplica. Allah não atendeu, não vai atender minha súplica. Como nós falamos, Allah atende no momento correto e da maneira que é mais benéfica a nós. A súplica não deve envolver pecado ou rompimento dos laços de parentesco, como nós falamos no hadith. Então, nós não podemos pedir por algo que seja pecado e também não podemos pedir por algo que envolva rompimento dos laços de parentesco. Outro ponto é que nós devemos pensar positivamente em Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Allah exaltado seja diz: eu sou como o meu servo pensa que eu sou. Ou seja, nós, ao suplicarmos a Allah, devemos pensar na grandeza de Allah, no poderio de Allah, na misericórdia de Allah. Então, quanto mais nós pensarmos o correto sobre Allah, Allah será exatamente como nós pensamos sobre Ele. Não, mas se nós pensarmos, Allah não vai atender minha súplica, Allah não vai se preocupar comigo, Allah está ocupado com outras coisas, seja o que for. Se nós pensarmos dessa maneira, Allah vai agir dessa maneira conosco. Então, sempre pensar positivamente sobre Allah e da maneira correta sobre Allah. E também fazer o duá, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith, faça o duá a Allah tendo a certeza de uma resposta. Quando você suplicar a Allah, não suplica, eu acho que Allah não vai atender. Suplica tendo certeza que Allah vai responder. Com a certeza absoluta. Eu estou suplicando, Allah vai atender minha súplica. Não tenho dúvidas disso. Quando nós suplicamos assim, a chance é muito maior de nós termos exatamente o que nós queremos. Então, quem pensa bem do seu Senhor, Allah concederá sua generosidade sobre ele e lhe dará em abundância. A pessoa também, no momento de fazer o duá, ela deve estar focada. Ela deve estar consciente da grandeza daquele a quem ela invoca. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: saiba que Allah não responde a um duá de um coração distraído. O que significa isso? Allah não responde o duá daquele que fala o duá como se estivesse falando qualquer coisa. Não sente o duá. Não bota o coração no duá. Então, Allah não responde o duá de um coração distraído. A pessoa, ao fazer o duá, a pessoa precisa se entregar para Allah subhanahu wa ta'ala. Ela precisa estar consciente do que ela está pedindo. Ela precisa estar com o coração presente. Como nós falamos, quanto mais solitária a pessoa estiver, melhor o duá. Para que a pessoa realmente possa se entregar para Allah subhanahu wa ta'ala. Entregar seu coração para Allah subhanahu wa ta'ala. Poder mostrar toda a sua fraqueza, toda a sua servidão diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Outro ponto importante para que a súplica seja atendida é garantir que nosso sustento seja halal. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Allah aceita apenas a oferenda dos muttaqun, ou seja, dos piedosos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith, ele mencionou um homem que empreende uma longa jornada e está desgrenhado e coberto de poeira, e ele estende as suas mãos ao céu, dizendo: ó Senhor, só que a sua comida é haram, a sua bebida é haram, as suas roupas são haram, e ele é nutrido com haram. Como pode querer que a sua súplica seja atendida? Ou seja, comer das coisas haram, isso significa ter o sustento haram, ele reduz a força do duá, ele enfraquece o duá, porque a pessoa está se nutrindo com aquilo que é proibido. Quando o teu dinheiro é proveniente do haram, quando as tuas vestimentas são provenientes do haram, a sua comida é do haram, como você quer ter uma ligação com Allah subhanahu wa ta'ala? Allah só aceita aquilo que é tayyib, aquilo que é bom, aquilo que é puro. Portanto, nós devemos ser puros. Devemos nos afastar de tudo aquilo que é haram.
tudo aquilo que é imundo, para que Allah atenda a nossa súplica. Outro ponto é que nós devemos ser humildes na súplica. Não suplicar a Allah como se nós estivéssemos, a'udhu billah, mandando em Allah. Allah é o poderoso, o majestoso. Nossa vida e nossa morte está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ao suplicarmos, devemos ser humildes. Allah subhanahu wa ta'ala disse: invocai a vosso Senhor humilde e secretamente. Por certo, Ele não ama os agressores. Então, esses são alguns pontos importantes para que a nossa súplica seja atendida. E agora nós vamos falar quais são os momentos e locais no qual as súplicas têm mais chances de serem atendidas. Alguns momentos especiais e locais especiais onde a súplica tem mais probabilidade de ser atendida. A primeira delas é o Laylatul Qadr, né? A noite do decreto, que é uma das últimas 10 noites do Ramadã. Outro ponto é o duá nas profundezas da noite. O momento antes do amanhecer, a última hora antes do amanhecer. Esse momento, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith, Allah desce ao céu da terra e diz: quem me invocará para que eu o atenda? Quem me pedirá para que eu lhe dê? Quem buscará o meu perdão para que eu perdoe? Então, no último horário da noite, depois das orações prescritas, a súplica tem maior probabilidade de ser atendida depois das orações prescritas. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado quando que o duá é atendido por Allah. Ele disse no último terço da noite e depois das orações prescritas. Outro momento é entre o adhan e o iqama. Então, quando nós estamos na mesquita, é feito o adhan, logo após é feito o iqama, que é para o início da oração. Esse momento entre o adhan e o iqama é o momento no qual a súplica é atendida. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: um duá oferecido entre o adhan e o iqama não é rejeitado. Outra questão é quando há o chamado, né, para as orações e quando as fileiras para a batalha são formadas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: existe dois momentos no qual a súplica não será rejeitada. O duá na hora do chamamento da oração, na hora do adhan, e na hora da batalha, quando a luta começa. Outro momento que a súplica é atendida quando a chuva cai. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: existem 2 momentos em que as súplicas não serão rejeitadas. O duá na hora do chamamento da oração e quando está chovendo. Outro ponto também é que existe uma certa hora da noite, em outros hadiths seria essa última parte da noite, que em todas as noites Allah subhanahu wa ta'ala atende a súplica. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: durante a noite há uma hora que quando o muçulmano pede algo deste mundo ou do outro, será atendido. E isso acontece todas as noites. Outro ponto é uma determinada hora na sexta-feira. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: durante a sexta-feira há um horário no qual, se um servo muçulmano se levanta, reza e pede algo para Allah, ele será atendido. Então é um momento curto. Alguns sábios dizem que é entre o momento da oração do Asr e do Maghrib. Outros dizem que é no momento do sermão da sexta-feira. Então, não sabemos exatamente qual é o momento, mas que existe uma hora determinada na sexta-feira que as súplicas são atendidas. Outro momento é o beber a água de Zamzam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a água de Zamzam é para aquilo para o qual é bebida. Então, se você, ao beber a água de Zamzam, fizer uma súplica, ela será atendida. Se você beber a água de Zamzam com a intenção de ser curada de alguma doença, será atendido. A água de Zamzam é uma água abençoada. No momento da prostração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o mais próximo que uma pessoa está de seu Senhor é quando ela está prostrada. Portanto, aumentem as súplicas. O momento da prostração é o momento que nós estamos mais próximos de Allah. Súplica ao ouvir o cacarejar de um galo, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando ouvirdes o cacarejar de um galo, peçam a Allah de sua graça, porque o galo viu um anjo. Também, quando nós
vamos visitar uma pessoa doente, a súplica é atendida. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando visitardes uma pessoa doente, digais coisas boas, pois os anjos dizem amém para o que quer que digais. A súplica do injustiçado, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: temei a oração daquele que foi injustiçado, porque não há nenhuma barreira entre ela e Allah. A súplica do injustiçado é atendida por Allah subhanahu wa ta'ala. A súplica de um pai por seu filho. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: existem 3 orações que não são rejeitadas: a oração de um pai por seu filho, a oração de um jejuador e a oração de um viajante. Então, no momento da viagem, também a súplica é atendida. No momento de quebrar o jejum, também é atendida a súplica. A súplica de uma pessoa virtuosa pelos seus pais também é atendida. Então, esses são alguns momentos, né? O dia de Arafah, por exemplo, também é um dia no qual as súplicas são atendidas por Allah subhanahu wa ta'ala. Até o horário do Maghrib, a pessoa pode fazer súplicas e é um dia extremamente especial, no qual Allah subhanahu wa ta'ala atende as súplicas. Todos esses são momentos específicos no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou na sua sunnah, né? Ele costumava fazer súplicas e ensinava os sahaba a fazerem súplicas. Isso é muito importante que nós aprendamos e que nós nos apeguemos ao du'a, porque essa é a nossa maior arma. É a arma do crente, né? É a ligação do crente com seu Criador. Então, o du'a, ele é extremamente importante e nós devemos lembrar que o du'a não é somente em caso de dificuldade. Nós lembramos de Allah nas dificuldades e nas facilidades. E quanto mais nós lembramos de Allah nas facilidades, mais Allah nos concede bênçãos. Porque a nossa ligação com Allah subhanahu wa ta'ala não é só uma ligação de interesse, é uma ligação de amor, onde nós estamos constantemente ligados a Allah subhanahu wa ta'ala. Não importa as circunstâncias da vida. Então, irmãos, se apegar à súplica, renovar essa ligação com Allah subhanahu wa ta'ala e saber que a melhor maneira de sentir a doçura da fé é através da súplica. Então, sempre procurar reservar um momento no nosso dia para estarmos a sós com Allah subhanahu wa ta'ala e mostrar a Ele todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração a Ele. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação e que Allah abençoe ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que a paz de Allah seja com o profeta Muhammad e louvado seja Allah, Senhor do Universo.